a audiência de conciliação, sobre o que não podemos esquecer na hora de fazer um acordo trabalhista. Primeiro passo, o que eu tenho que fazer quando chego numa audiência trabalhista para fazer um acordo? Obviamente, tenho que saber quem é que vai dar a primeira proposta. Primeira técnica, deixa a outra parte falar. Primeira lição aqui, se for possível, vai ter ocasiões em que você vai ter que dar o primeiro passo, não tem como. A primeira técnica que eu recomendo é deixar a outra parte dar o primeiro passo. Qual que é o valor que a outra parte tá pensando em acordo? Isso já vai te dar um norte se tá perto ou longe do que você quer também com o cliente. É claro que se você já seguiu o que eu já contei nas outras lives, antes da audiência você já conversou com o seu cliente, você já tem pré-estabelecido os seus limites. E aí quando chega na hora da audiência, se você já tem um perfil do que a outra parte quer, você já vai saber se tá bem perto ou se tá muito longe. E isso vai ajudar a negociação. Por que eu falo que isso é importante? Vou dar um exemplo. Uma certa vez eu estava com uma proposta de acordo que eu podia fazer até 15 mil reais. Eu estava pela empresa. E a reclamante queria 8 mil reais. Então tava fácil. Eu sabia que eu ia sair dali com um acordo feito. Aí eu vou agora pra segunda lição. Nunca ofereça, se você tiver que falar a primeira proposta, ou se você for dar a resposta, né, pra outra parte, nunca dê o seu limite. Se a outra parte, nesse meu exemplo, quis 8 mil, eu sei que ela vai diminuir. Se eu tenho uma margem de negociação de até 15 mil reais, eu não vou oferecer 15 mil reais. Eu vou começar lá de baixo. Se eu quero receber 15 mil reais, eu não vou falar que quero receber 15 mil reais, eu vou falar que eu quero receber mais. Por quê? Porque a justiça do trabalho funciona que nem um leilão. É isso. Não tem florzinha aqui pra contar pra vocês. É assim que funciona. Ah, mas não foi assim que eu estudei na faculdade. Ai, mas e o direito? Ah, mas na hora da audiência é leilão. Na hora da audiência não interessa quem tem razão, quem não tem. A gente está discutindo números. Se, por exemplo, o reclamante falar que quer 15 mil reais para acordo, a empresa falar que oferece 10 mil reais para acordo, sabe qual vai ser a proposta do juízo? 12 mil, ou 13, ou 12.500. O juiz vai sempre colocar no meio. Via de regra, sempre é uma palavra, sempre e nunca deve ser evitadas, né? Porque a gente não tá analisando o mérito. O juiz vai pelo melhor caminho, pela aproximação das partes. É muito raro, já aconteceu, mas é muito raro pegar um juiz que vai olhar pedido por pedido e falar, aqui você tem mais chances, aqui eu vou considerar assim, aqui eu vou considerar assado, vamos tentar aqui chegar num número, e ele começa a liquidar os pedidos para chegar numa proposta do juízo. Eu já tive um caso assim, era um caso de pedido de diferença de comissões. Via de regra, não é isso que acontece. E eu tô aqui para ensinar a prática para vocês. Na prática, vai com essa informação. Você vai com uma gordura, uma margem de negociação. Se seu cliente te der uma alçada de 10 mil, você vai com uma gordurinha. Nossa, se você tá pelo reclamante, se você quer receber os 10, você vai falar que se ele quer receber 20. Pra você ir diminuindo até chegar nos 10. Se você tá pela reclamada, a reclamada quer pagar 10, você vai falar que ela quer pagar 2. Sobe pra 5, sobe pra 7. E aí, por fim, você chega no 10. Porque é assim. O que você tem que ter em mente? Se você estiver pela reclamada, principalmente, a reclamada é uma empresa, muitas das vezes, uma pequena empresa, e que a depender do pedido, a depender das circunstâncias, ela tem que estar ciente que se ela precisar recorrer, o valor do depósito recursal é muito caro. Hoje, agora dia 1º de agosto mudou, é 10 mil e alguma coisinha, quase 11 mil reais o valor do depósito recursal para recurso ordinário. Se ela for uma empresa enquadrada no Simples, uma empresa de pequeno porte, se não me falha a memória, ela consegue isenção de 50%.
Seu cliente tem 6 mil reais para pagar de uma vez em caso de recurso? Ele pode arriscar? Eu não tenho todo o período de cartão de ponto. A reclamante está pedindo hora extra, mas ela não fez hora extra. Mas ela quer fazer um acordo de 2 mil reais. Eu acho injusto, eu quero fazer um acordo só de 1.500. Eu não quero fazer acordo de 2 mil. Mas e se você perder? Seu cliente tem 6 mil reais para recorrer? Ou 10 ou 11 mil reais para recorrer? Se ele tiver, ok. E se ele não tiver? Às vezes, mesmo que seu cliente tenha razão, só o risco dele precisar recorrer, talvez seja melhor ele fazer um acordo, pagar parcelado e resolver o problema. Às vezes, só o fato de ter que manter o processo é mais caro do que fazer um acordo. Eu já contei aqui, eu tive um caso de um cliente que era lojista de shopping. Na época da pandemia, a reclamante entrou com ação, falando que fazia hora extra, o shopping estava fechado, e ela falando que fazia hora extra. A gente acabou fazendo um acordo de 500, 600 reais, algo do tipo. Ele precisava ter feito esse acordo? Não. Só que era melhor ele ter feito esse acordo e já acabar com o processo. Pra ele era mais barato. E isso as pessoas não falam. As pessoas saem da faculdade, elas chegam no fórum querendo discutir, querendo muitas vezes a sentença, reconhecendo o direito dela a todo custo. E a gente tem que perder um pouco disso. Tem que tentar resolver um pouco a situação de uma forma mais amigável. A gente tem que partir desse princípio. Eu sigo isso, parto desses princípios para poder conseguir, na maior parte dos casos, né, que alguns casos não tem acordo e fim de papo, não vai ter mesmo, é tudo ou nada. Agora, alguns casos não. Vamos tentar fazer um acordo sim. Principalmente pelo reclamante, tá? Pelo reclamante quando depende de prova, depende de testemunha. Mas a empresa me deve muito. Mas e se sua testemunha não comprovar o que você tá falando? O seu cliente tem que saber que o processo depende das provas. Não do que realmente aconteceu. A verdade formal. De alguma forma, você tem que explicar para o seu cliente que o acordo não significa que ele está reconhecendo que está devendo ou que ele está abrindo mão de algum direito, e sim que ele está simplesmente fazendo um acordo para encerrar o assunto.